Boa noite, galera. Como é que tá o áudio aí? Todo mundo ouvindo bem? Deixa eu adicionar mais uma luzinha aqui. Vamos começar hoje com esse cenário novo. Especialmente essa semana a gente vai ter o finalzinho do pôr do sol. E aí, Andréia, tudo bem? Boa noite sem áudio. Não, já deve estar com áudio já. Eu já liguei o áudio aqui já. E aí, galera, como é que tá? Hoje a segunda câmera aqui no cantinho, ó. Segunda câmera aqui no cantinho vai pegar o finalzinho do pôr do sol, hein? Vamos lá, áudio ok. Valeu, Esquivel, nosso moderador aí. Vamos lá, galera. A galera chegando aí. Obrigado, Andréa. E aí, galera, como é que vocês estão? Me contem aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre API. A gente vai aprender um pouco sobre como montar uma API. O que não pode faltar numa API, certo? Mandem aqui no chat de onde é que vocês estão falando, pessoal. Andréia, de onde é que você está falando? Manda aqui, Davi Esquivel, Maria, pessoal que está aí na live, manda aqui no chat. De onde é que vocês falam? Pra gente começar. Daqui a pouco a gente termina o pôr do sol e eu vou tirar essa segunda câmerazinha que tá pegando o restinho do pôr do sol aí. Feira de Santana, maravilha. Bem, galera, hoje o conteúdo vai ser bem técnico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre API. O que não pode faltar no API? Ó, aí os efeitozinhos da Twitch estão chegando aqui, hein? Tá legal. Pessoal mandando os efeitozinhos da Twitch aparecem aqui, tá? Na nossa live. Bem, vamos lá, né? Vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre API, tá? A gente falou na nossa primeira live sobre como é que se desenvolve software. Hoje a gente vai falar um pouquinho, ó, Maria aí de Salvador. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se constrói uma API, tá? Eu vou ser um pouco mais específico. A gente vai falar um pouco sobre a parte específica de código, tá? De API. E é isso. Deixa eu só diminuir um pouco o ganho aqui do microfone, porque da última vez eu percebi que o áudio ficou picotando um pouquinho. Pronto. Aí acho que agora tá melhor. Pronto. Bem, ó, pessoal de São Paulo aí, o Kaique Matheus de São Paulo. Seja bem-vindo, Kaique. Deixa eu subir um pouquinho o chat, né? O chat está um pouquinho para baixo. Aí. Vocês podem mandar os efeitozinhos aqui do Twitch, tá? Vai aparecer aqui na tela. Primeira vez que eu testei. Bem, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas. Deixa eu ver se já está pronto aqui nosso cenário. Aí. Deixa eu tirar da Twitch aqui. Pronto. Até fechar a Twitch aqui. Bem, então vamos lá, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como montar uma API, tá? Só relembrando aqui, deixa eu só. Na primeira live nossa, a gente falou um pouquinho sobre como montar um software, tá? Hoje eu vou ser um pouco mais específico na parte de API. Bem, para API, a gente também vai precisar saber primeiro qual linguagem de programação a gente vai usar, tá? Aqui tem algumas linguagens de programação, as de cima são as de back-end, tá? Então, PHP, Golang, Python, Node.js, que são as linguagens de programação que eu tenho um pouco mais de domínio, principalmente Python, Node.js, Golang também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Independente de qual tecnologia vocês vão usar, a estrutura de uma API ela precisa ter uma quantidade mínima de requisitos para que ela tenha qualidade, tá? E aí a gente vem para a parte um pouco mais específica. A live de hoje ela vai ser baseada em um artigo que eu escrevi, tá? Tá em inglês, mas eu vou mandar o link aqui, tá? É essa daqui, tá?
Esse artigozinho, vou mandar aqui no chat. Vou ver se eu consigo mandar no chat. Não consegui mandar no chat. Acabei colando o elemento errado no nosso chat. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, agora eu mandei. Bem, então esse é o artigo científico, o artigo não científico, né? O artigo que eu escrevi sobre API, ao qual eu vou me basear para a live de hoje, tá? Então, quem quiser, quem ainda não sabe, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Levi. Você está no canal Rafael Levi SSA. E aqui a gente debate sobre um pouco sobre tecnologia todo dia. Hoje a gente vai ver um pouco sobre API, principalmente API REST, tá? E é isso. Como montar uma API. Para quem não me segue nas redes sociais ainda, se quiser ver, meu profile aqui no Medium é Rafael Levi SSA, tá? Aqui tem alguns artigos meus, ao qual eu me baseio para as lives. No YouTube, Rafael Levi SSA também. As lives ficam gravadas e eu mando para o YouTube. No LinkedIn, Rafael Levi SSA também, tá? Então, quem quiser me segue lá. E Twitter também é Rafael Levi SSA, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu só pegar meu feedbackzinho da live aqui, para eu não me perder, tá? Se nossos moderadores quiserem falar comigo, eu tenho que estar aqui disponível nas lives, nos canais de comunicação para poder visualizar o pessoal. Vamos lá. Bem, a escolha de tecnologia é a primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? Então, vamos supor que você escolheu Python, Node.js, que são os principais exemplos que eu desenhei aqui hoje. Para você construir uma API, você tem que pensar primeiro na arquitetura da API, tá? Então, ou seja, o que você pretende montar com a sua API, né? Como é que você vai montar ela e qual arquitetura você vai usar? Para que você vai montar isso? Então, normalmente a gente recebe a gente entra numa squad, tá? Desenvolvimento de software. E normalmente a gente já recebe essa arquitetura pronta. Mas se você precisar montar essa arquitetura, você também consegue, e aí você tem que tomar algumas decisões. Primeiro, se essa arquitetura vai ser hexagonal, MVC, vai ser uma arquitetura em camadas, e isso aqui eu vou explicar um pouco sobre para que serve cada um e como é que funciona cada um. MVC, Model View Controller, arquitetura hexagonal e arquitetura em camadas é um pouco mais diferente. Eu tenho um artigo que fala só sobre isso, mas a gente vai chegar lá. Normalmente, quando a gente começa a montar uma estrutura de software, a gente começa com microserviços, tá? Ou com monolito, né? Normalmente, eu comecei com monolito na minha época. Hoje em dia, eu acho que a maioria das empresas, startups principalmente, elas trabalham com microserviços. Então, você tem um conjunto de APIs se comunicando. Se for o caso, você normalmente vai usar um sistema de comunicação gRPC para comunicação entre os microserviços. E a API principal, ela normalmente serve o front-end usando tecnologia REST, que é o modo como a API vai responder ao cliente, a quem está fazendo a solicitação das informações, tá? Lembrando que a HTTP, a API REST, ela usa um protocolo HTTP de comunicação, e esse protocolo HTTP, ele basicamente vai usar os verbos HTTP, que são get, put, delete, post, e tem outros verbos também, mas esses são os principais. Então, quando você monta uma API REST, você normalmente está usando esses métodos para poder responder. Get é quando eu quero pegar uma informação. Então, quando você acessa um site, um sistema, no seu navegador, o front-end, que é a parte visual, faz requisições ao back-end, que normalmente está no servidor. E esse back-end, que normalmente é uma API, ele vai servir o front usando verbos de comunicação. Então, toda vez que você cadastra alguma coisa num sistema, você normalmente está usando um método POST. Quando você está editando uma entidade, uma informação dentro do sistema, você está usando PUT. Quando você está pegando informações do back-end, GET. E quando você está deletando, método delete. Existem outros verbos para situações mais específicas também, mas esses são os principais. Tá? Bem, depois de definido a arquitetura, que normalmente você já vai entrar numa empresa com arquitetura definida, mas se precisar, estude um pouco mais sobre arquitetura, recomendo alguns livros. Tem alguns livros
que eu já trouxe na última aula, tá? Mas é Clean Architecture, Domain Drive Design e Test Driven Development. O Test Driven Development foi escrito por Kent Beck, que é uma das referências mundiais para a área de desenvolvimento de software. Ele, nesse livro, Test Driven Development, ele traz uma abordagem onde você escreve a arquitetura de software, arquitetura da API ou do software, qualquer software, primeiro iniciando pelos testes automatizados. E a gente vai falar sobre testes daqui a pouco. E o Domain Drive Design do Eric Evans, ele normalmente traz um contexto de camada de domínio primeiro, ou seja, você primeiro parte da camada de negócio, tá? Para você ir encapsulando as informações a nível de programação, tá? Vocês já leram algum livro da área de tecnologia? Se leram, manda aqui no chat, por favor, para eu acompanhar. Bem, isso aqui inclusive casa com a live anterior que a gente falou, que a gente falou sobre como montar uma carreira, como iniciar uma carreira na área de desenvolvimento de software. E a gente falou nas últimas lives sobre leitura de livros. Isso é extremamente importante, tá? Alguns detalhes de uma arquitetura de API. Eu vou entrar em detalhes em nível de código hoje para a gente olhar. Normalmente a gente usa essa estrutura de models, controllers, services, middlewares, repositories, interfaces. A gente vai entrar num nível um pouco mais aprofundado hoje nesses detalhes, mas daqui a pouco a gente volta para a parte de arquitetura. Definido essa parte de arquitetura, a gente parte para a parte de documentação. Tá? Eu vou pedir só para os moderadores do chat mandarem um oi aqui no chat, só porque o meu feedback aqui, eu tô sem feedback, eu acho que eu tô sem feedback do chat. Tá? Mandem aqui. Santa Catarina, Dailton. E aí, Dailton? Tudo bem? Tranquilo? Kaique de São Paulo aí, já tinha lido. E Blogin, boa tarde, Samuel aqui, foi meu aluno do Senai. Boa, Samuel. Show, prazer em revê-lo, Samuel. Tranquilo, estamos. Beleza, tô vendo o feedback do chat agora aqui. É que eu tô com outra telinha aqui do lado, vendo o feedback do chat. Maravilha, pessoal. Então vamos lá. Uma parte importante da documentação de API uma parte importante da API é você documentar. Tá? A documentação da API, como é que funciona uma API? A API é a parte do software que você não vê. É a parte que está por detrás do front-end, é a parte que serve os dados e as informações ao front-end. Quando você tem um software, um sistema qualquer, normalmente ele web, né, que você acessa via o navegador, a gente tem o front-end, que é a parte visual, e toda a funcionalidade do software, ela envolve o back-end. Tá? Então, o back-end é essa parte que normalmente é uma API, que é o que a gente está tratando aqui. Essa API, do ponto de vista de software, ela precisa ser documentada. Tá? E existem ferramentas para fazer essa documentação. Ou seja, em nível de software, você precisa documentar a sua API para que a sua squad, o time que você trabalha na área de desenvolvimento de software, ele possa entender e olhar os aspectos e detalhes dos endpoints. Endpoints são os pontos de acesso à sua API. São os pontos de acesso que o seu front-end vai ter acesso ao back-end, tá? A API. Então, o que acontece? Os verbos HTTP, eles fazem parte desse endpoint. Tá? O endpoint ele é acessado através de um método HTTP, um verbo HTTP, como a gente costuma falar. E aí, Adailton, tudo certo, Rafael? Esperando a aula de engenharia de software começar. show de bola, cara. Engenharia de software, aqui envolve um pouquinho de engenharia de software também. Bem, então, a parte de documentação, a gente tem normalmente duas ferramentas principais. O Postman, que é muito boa para documentação, e o Swagger. Qual a vantagem do Swagger? A vantagem do Swagger é que ela fica acoplada ao código. O Postman, ela é uma documentação que pode ser gerada a partir do código, mas normalmente o pessoal faz uma documentação à parte e depois há a possibilidade de fazer publicação dessa documentação também. Então, toda API que vocês desenvolverem tem que ter documentação. Ou usando Postman, ou usando Swagger. Sempre deixem a documentação vinculada, de certa forma, ao código-fonte, nem que seja no README, tá? Do projeto. Então, essa é uma parte muito importante da API. Não negligenciem a documentação, tá? Se vocês querem impressionar, deixa eu até tirar isso daqui, esse Shapes e Format, para melhorar aqui a ampliação da tela.
Então, sempre que vocês quiserem impressionar alguma empresa, estiverem participando de processo seletivo, quiserem impressionar no portfólio de vocês, a gente conversou nas últimas lives sobre portfólio, construção de portfólio, seus projetos no GitHub, vocês mantenham os seus projetos todos com documentação, ou com Postman ou com Swagger, ok? A API também ela é construída, a gente falou aqui sobre o livro do Kent Beck, que é Test Driven Development, que é o desenvolvimento de software dirigido, assistido por testes, que é quando você usa uma técnica onde você normalmente, uma metodologia, onde você normalmente aplica primeiro os testes para depois fazer a implementação de código, tá? É óbvio que isso é uma metodologia, você não precisa necessariamente seguir ela à risca, mas é importante você ter testes automatizados na sua API. Se você quer impressionar qualquer recrutador, em qualquer vaga que você está se aplicando, suas APIs que estão lá no GitHub, elas precisam ter testes unitários. Testes unitários no mínimo. Tá? Existe uma pirâmide de testes, né, onde você tem o teste unitário, ele está na base, ele testa o componente, ele testa a parte lógica mais base, testa um método ou testa um endpoint específico, uma ação muito unitária, como o próprio nome já diz. Existem testes de integração, quando você tem, por exemplo, aqui, percebam que esses itens estão todos interligados. Tá? Quando você tem, por exemplo, uma arquitetura mais voltada para microserviços, onde você tem até camadas, você tem serviços espalhados, você tem várias APIs integrando o seu back-end, normalmente a gente faz também teste de integração. Tá? Quando sua API também faz integração com outros tipos de serviço, por exemplo, métodos de pagamento, normalmente a gente faz esse teste de integração. Então, para Node.js, normalmente a gente usa uma lib chamada Jest, pesquisem sobre ela. E no Python, normalmente a gente usa o PyTest, tá? Para testes automatizados, unitários e de integração. Ok? Bem, outra parte importante da sua API é você manter as dependências documentadas, tá? O que são as dependências? Toda API, quando você está construindo, você precisa montar as dependências dela, ou seja, todo código-fonte ela tem dependências, ela tem pacotes que você está fazendo importação e você precisa ter o controle disso. Então, no JavaScript, no Node.js, a gente normalmente usa o gerenciador de dependências chamado npm, onde a gente tem um arquivo package.json, onde a gente lista as dependências ali e nessa listagem de dependências a gente tem ali o controle delas. Controle de versão, controle de uma série de coisas. Eu vou mostrar um exemplo aqui. No Python tem o pip, tá? Que é o gerenciador de pacotes do Python, tá? Muitas pessoas no Python pecam por construir uma API sem o arquivo requirements, tá? .txt. Então isso é extremamente importante. Você sempre, toda API sua tem um requirements para você poder listar as dependências e as versões das dependências que você está usando, que sua API está usando. LFNDO mandou salve, uma dúvida sobre uma abordagem de microserviços. É obrigatório existir uma interface para a comunicação entre eles? Depende da arquitetura. LFNDO. Depende muito da arquitetura que você usa, tá? Essa parte da interface de conexão entre as APIs, numa arquitetura, por exemplo, de microserviço, a gente depende muito da arquitetura, tá? Então, por exemplo, se você está usando uma camada mais, uma arquitetura mais encamada, como Onion ou hexagonal, normalmente você constrói uma interface para comunicação entre os microserviços, tá? Normalmente se faz isso mais performaticamente usando um protocolo de comunicação gRPC entre os microserviços para aqueles endpoints que não vão estar expostos ao público, vão estar só intercomunicando os serviços, beleza? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas manda aí. WPX Márcio mandou aqui, ó, existem outras formas de documentar? Sim, existem muitas outras formas de documentar. As formas que eu estou trazendo aqui são só as mais populares no mercado, tá? Adailton mandou tudo certo. Esperando a aula de engenharia aí, né, Adailton? Beleza. Então,
a gente tem as dependências, e essa parte, inclusive, é importante quando a gente vai automatizar o processo de deployment da aplicação, tá? Então, você ter essas dependências listadas é extremamente importante. A parte de infraestrutura, ela está muito conectada a dependências, a environments, que eu vou falar daqui a pouco, ao ORM. Mas a parte de infraestrutura, normalmente, eu aconselho todo mundo a construir suas APIs containerizadas, ou seja, escreva o arquivo Dockerfile, Docker Compose, para containerizar a aplicação. O que é containerização da aplicação? Você encapsula a parte de infraestrutura em um ambiente extremamente controlado, onde você pode fazer o deployment desse container, que é uma estrutura mínima para rodar a sua aplicação, né? É quase como um sistema operacional encapsulado. Né? O kernel do sistema operacional está encapsulado ali. E o container permite você fazer o deploy dessa aplicação, ou seja, subir ela no ambiente de produção de uma forma mais fácil e mais desacoplada. Tá? E, obviamente, usem processo de CI/CD para fazer o deployment disso. Tá? O Heroku, a AWS, independente da cloud que você está usando, Google Cloud, AWS, você tem como fazer o deployment disso, ou seja, você tem como pegar o seu código-fonte, gerar a imagem Docker, armazenar num registry e fazer o deploy disso para um servidor ou para um SS, um EKS ou um EC2, uma instância Linux na Amazon, na Google Cloud ou um Kubernetes da vida. Você tem como fazer isso de forma automatizada, o ideal é que você o faça. E se você... Isso aí vai depender também muito do gerenciador de código-fonte que você está usando. Né? Por exemplo, o GitLab tem o GitLab CI/CD, que é uma ferramenta do próprio GitLab para poder fazer esse deployment. GitHub é a mesma coisa, Bitbucket é a mesma coisa. Então perceba que tudo isso aqui está interconectado. Então a forma como você vai fazer o CI está muito vinculada à forma como você armazena o código-fonte, apesar de que isso pode ser desacoplado com o Argo CD da vida, isso pode ser desacoplado com Jenkins, com qualquer outra ferramenta de deployment, mas normalmente a gente usa o processo de CI/CD daqui, ou GitHub Action, ou GitLab CI/CD, ou Bitbucket Pipelines. Bem, fora isso, a parte da API também eu recomendo sempre vocês usarem ORM. O que é o ORM? O ORM é aquele framework que vai te permitir acoplar a sua aplicação a uma linguagem, uma lib, que vai fazer a interface entre o objeto, a camada de objetos e a camada de dados. Tá? O que é isso? Quando você está lidando com a API, você está lidando com a camada que trata de lógica de negócio. E você está lidando com a camada que trata da parte relacionada a banco de dados. Para você construir as tabelas do seu banco de dados, evitem construir na mão, no SQL, ou abrir um SGBD e sair construindo as tabelas na mão, manualmente. Tá? Então, hoje, normalmente, as boas práticas recomendam que a gente use um ORM. O que é o ORM? O ORM é um framework, uma lib dentro de um framework, depende do framework que você está usando. Eu trouxe aqui como exemplo o Sequelize do Python e o TypeORM do TypeScript, são os ORMs que normalmente eu uso, para você criar suas migrations e seus seeders. O que é isso? A migration é um script que você vai rodar para gerar o seu banco de dados necessário para a sua aplicação se conectar. Tudo isso de forma automatizada e que permite também, facilita a parte de deployment no CI/CD. Então, quando você, lá no seu GitLab, você roda um pipeline, que é um processo de CI/CD para fazer a build, no final de tudo, normalmente, a gente roda o script de migration para poder gerar as mudanças de banco de dados. Fora que as migrations vão versionar esse script, né? Esse banco de dados, essas mudanças de banco de dados. Isso é extremamente importante, você versionar, você ter versões do banco de dados que vão te permitir, inclusive, ter vários ambientes diferentes, com versões do banco de dados diferentes, e as seeders, que são, na verdade, as sementes, né? Vem da palavra semente, seeders, que são os dados bases que vocês precisam para popular o banco de dados antes desse banco de dados subir. Ou seja, você sobe o banco de dados, popula ele antes dele ser acessado pela aplicação. Então, por exemplo, um usuário root, um usuário senha root para acessar a sua aplicação, você já cadastra no Seeders. Por exemplo, uma aplicação que tem
vínculo com estados, cidades, países. Lá você tem que selecionar a cidade, o estado, e isso está cadastrado no banco de dados. Normalmente a gente cadastra nas seeders. Quando a aplicação sobe, ela já cadastra e popula a lista de países, a lista de estados. Por quê? Porque a lista de estados em um país normalmente não muda com frequência. Então você normalmente carrega isso na seeder, que pode inclusive vir de uma API externa, mais segura, como por exemplo, você pode acoplar a sua API. No momento de seeder, você pode acoplar uma API, por exemplo, do IBGE, para poder trazer os dados de cidades, estados do nosso país. Tá? E isso também está vinculado com a parte lá de automação de deploy. E aí, como eu disse, né, o ORM está muito vinculado à parte de database, de banco de dados, onde a gente pode usar uma série de bancos de dados. Normalmente, os bancos de dados mais utilizados inicialmente quando você está começando sua carreira é o MySQL ou o Postgres, que são bancos de dados SQL, né, SQL. Existem bancos de dados NoSQL, que são bancos de dados não estruturados, como o Redis e o MongoDB, que a gente vai ver em outras lives de uma forma mais aprofundada como é que funcionam esses bancos de dados, certo? Estou lendo aqui o chat. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Bem, vocês estão entendendo até aí, então como é que funciona? Vou dar uma revisada aqui. Ó. Uma API boa, uma API que você consegue colocar no seu portfólio e as pessoas conseguem se impressionar com a sua API, normalmente tem esses elementos, tá? De documentação, tem uma estrutura de arquitetura muito bem definida, onde você define lá se a API é REST, gRPC, se você vai usar os métodos HTTP, ou se você vai usar um protocolo de comunicação gRPC, se você vai usar TDD, Test Drive Development, para primeiro escrever os testes automatizados, para depois escrever as classes e os métodos, e aí escrever eles em cima dos testes, ou um DDD, um Domain Drive Design, para você poder escrever suas classes, suas camadas de arquitetura em cima de uma estrutura de domínio, né? Enfim, e testes unitários e automatizados sempre, tá? A parte de código-fonte, isso você precisa definir antes de começar seu projeto. Sempre containerize suas aplicações com Docker. Sempre que possível, usem o processo de CI/CD para fazer o deployment da sua aplicação para alguma cloud. Usem o ORM para gerar os bancos de dados, as versões de bancos de dados. E sempre gerenciem bem suas dependências. Tá? Outra coisa importante na API é uma estrutura de logs. O que acontece? Quando você acessa a sua API via terminal lá no servidor, normalmente você quer ver os logs da aplicação. Então, imagine que você tem um sistema de cadastro de qualquer coisa. Sistema de cadastro do Detran, que cadastra motoristas, carros, veículos, enfim. Você precisa, vamos supor que você precisa acessar o servidor para ver os logs da aplicação. Hoje, obviamente, a gente usa vários serviços de log para poder fazer a exportação desses logs da sua aplicação para um outro serviço externo. Mas, de qualquer forma, a forma mais primitiva de você integrar logs à sua aplicação é você usar uma lib de logs. Normalmente, quando você usa um framework, por exemplo, a Python com Django, Python com Flask, o Node.js com Adonis, esses frameworks já vêm com um sistema de logs, de ORM, tudo embutido. Então, essas coisas que eu estou falando, elas normalmente vêm embutidas em alguns frameworks, tá? Então, o sistema de log também normalmente vem embutido no framework e é importante você ter. Isso no README do seu projeto, quando você estiver montando seu portfólio, você coloca sempre um printzinho dos logs, avisa que tem log em sua aplicação, diz em qual pasta você está exportando os logs no servidor. Então, isso é muito importante. Eu vou mostrar um exemplo em código daqui a pouco para vocês. Eu acho que alguém mandou uma pergunta. Eu estou atuando em uma aplicação em Nest.js que utiliza o Winston para cuidar desses logs. Perfeito, Wilson. Perfeito. Isso é muito bacana. Isso mostra que você tem um cuidado com sua API, com sua aplicação. E isso valoriza a sua API. Tá? Valoriza seu trabalho, inclusive. Então, isso é muito bacana vocês sempre usarem. Boa noite. Boa noite, Wilson. Bem, outra coisa que você tem que se preocupar, que eu vejo muitas falhas em API, em código-fonte de API, é quando você escreve lá, você está lá com sua API em Python com Flask, ou, por exemplo, como o Wilson falou, Node.js com o framework Nest.js, e você não tem um sistema de variáveis de ambiente.
Ou seja, lá no seu database, para que sua aplicação acesse o MySQL ou Postgres, o que acontece? Ela precisa das credenciais de acesso. Precisa de login, senha, host, senha, às vezes chave SSH, precisa de um monte de informação para poder acessar o banco de dados. Essas informações não podem estar aqui no código-fonte, não podem estar de forma alguma, tá? Isso é um erro muito comum que o pessoal comete. Não cometam esse erro. As suas variáveis de ambiente, elas têm que ser lidas através de um esquema de environments, tá? Tem o CrossEnv, tem um monte de ferramenta que te ajuda a ler as variáveis de ambiente a partir de um arquivo. A evolução disso é você usar variáveis de ambiente do próprio GitLab, GitHub, para no momento do CI/CD, do deployment, você pegar essas variáveis de ambiente, embutir no seu código e no momento de deployment, de build deployment, você usar essas variáveis para substituir no código-fonte, onde está a variável de ambiente, ficar as credenciais de acesso, por exemplo, ao banco de dados. Tá? Então, não cometam o erro de deixar credencial em código-fonte. Tá? Principalmente se você for deixar seu código-fonte open source. Né? Não daria para deixar, não daria para existir código open source se as pessoas deixassem as variáveis de ambiente direto no código-fonte. Tá? Então nunca façam isso. Sempre criem um arquivo environment que vai estar ignorado lá no git ignore para ele não subir. É o mínimo que a gente precisa fazer. O ideal num ambiente mais robusto, mais avançado, a gente vai falar isso em outras lives, é que a gente use um sistema. A HashiCorp tem algumas ferramentas para fazer isso. A AWS tem uma AWS Secrets para você guardar essas secrets, tá? E fazer com que o seu processo de deployment pegue essas secrets, acesse elas e faça a injeção dessas variáveis de ambiente no seu código-fonte, para que nenhum desenvolvedor em ambiente de produção tenha acesso, por exemplo, às variáveis de ambiente, às variáveis de acesso às credenciais do banco de dados, por exemplo. Não só do banco de dados, mas chave de API de sistema de pagamento, chave de API de sistema de envio de e-mail, chave de API de AWS para você subir no bucket S3 um arquivo estático, enfim, uma série de credenciais que você pode ter. Isso tem muito a ver também com sua arquitetura. Se você tiver sistemas de integração, e aí por isso também é bom nos testes de integração você fazer esses testes, tá? Existe uma categoria de automatização de deployment chamada DevSecOps, que é a segmentação onde o pipeline cuida também desses problemas de segurança, tá? Trata essas brechas de segurança, então nunca deixem as variáveis de ambiente expostas no seu código-fonte, tá? Isso aqui, de uma forma geral, deixa eu tentar desampliar. Isso aqui, de uma forma geral, expõe um roadmap do que você precisa para poder manter sua API bonita, sua API bem estruturada, bem organizada, bem arquitetada, e isso impressionar, de uma certa forma, o seu trabalho, melhorar o seu trabalho e impressionar as pessoas que estão ao seu redor, que trabalham junto com você. Isso aqui vai ajudar vocês a tornar a API de vocês cada vez melhor, tá? Pessoal mandando aqui, ó. LFND, ó, como assim não posso mandar as credenciais do meu bucket no meu repo do GitHub? Exatamente, não pode. Tá? Não deixem credenciais de acesso no código-fonte. Isso não se faz, tá? O Adailton perguntou aqui, ó, então faria como, professor? Porque quando fiz meu banco de dados em aprendizagem, tá lá meu login, senha de conexão com o banco. Isso, é isso que você está falando? Exatamente, Adailton. O que acontece? O ideal é você criar um arquivo .env, ele vai ser ignorado pelo Git. Você cria um arquivo chamado .gitignore, que o seu sistema de Git, por exemplo, GitLab, GitHub, ele vai ignorar aquilo quando você der push, tá? Quando você subir seu código, fizer seu commit, e ele tem que ser montado em tempo de execução de pipeline, é o ideal, tá? Deixa eu ver aqui. Aí, no caso, se eu fosse colocar no GitHub, ficaria exposto? Não, Adailton, porque na estrutura do GitHub e do GitLab existe um lugar para você colocar essas secrets que só quem tem acesso ao seu GitLab ou seu GitHub, no caso de uma organização, no GitHub e no GitLab, o pessoal cria uma organização, né? Cria uma empresa, um grupo para empresa de códigos fontes. Então lá você consegue gerenciar quem é manager, quem é owner,
quem é developer. Então, dentro do sistema de código-fonte, você consegue montar uma estrutura de acesso a quem vai ter acesso a secrets. Então, normalmente, quem tem acesso a essas secrets é lá o tech lead, é o CTO da empresa, são pessoas com alto nível de acesso. Inclusive, isso aqui que eu estou mostrando para vocês está extremamente alinhado com a estrutura organizacional da empresa, a estrutura administrativa. Então, perceba que uma empresa que lida com tecnologia, ela precisa estar alinhando sempre a organização empresarial, a estrutura de acesso a dados da empresa com a tecnologia. Então, a tecnologia ela tá 100%, tem que estar 100% alinhada ali com a estrutura organizacional, tá? Então, os níveis de acesso e permissão dentro do GitLab, GitHub de uma empresa, eles têm que ser gerenciados pelos gestores da empresa. E aí, nesse nível, os desenvolvedores normalmente não têm acesso ao banco de dados de produção. Eles até podem ter acesso ao banco de dados de desenvolvimento, de homologação, mas normalmente, quando a gente usa um ORM, o desenvolvedor na sua máquina local, ele consegue recriar o banco de dados. E com a CIDRs, com o mínimo de dados necessários para o banco rodar e a aplicação rodar localmente. Então, o ideal é que o dev não tenha acesso a nenhuma credencial de nenhum ambiente. Tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal está mandando mais perguntas. Se eu fosse. O Wilson está mandando. Falando sobre API, eu vejo muito se falar sobre problema com códigos ingressados. Vejo também muita gente falando que isso depende do tamanho da aplicação. Como você acha sobre isso? Quando você vai criar uma aplicação que você acaba levando em conta em relação à forma que você vai desenvolver. Então, Wilson, isso aqui que eu estou mostrando, eu considero hoje para mim, isso também vai muito também do nível de maturidade do desenvolvedor. Esse nível de maturidade que eu estou apresentando é o nível de maturidade mínimo para mim hoje, se eu for construir uma API. Isso é o mínimo que eu aplico numa API. Então, todas as APIs que eu construo tem que ter documentação com Swagger ou Postman, tem que ter testes unitários com Jest ou PyTest, no mínimo testes unitários. Ele tem que ter documentação, ele tem que ter um gerenciamento de dependências bom, especificando lá quais versões estão sendo utilizadas. Eu vou mostrar no código daqui a pouco para vocês isso. Tem que ter um ponto .env. Então, os deployment é feito, a injeção das variáveis de ambiente é feita no momento de deployment. Tudo containerizado com Docker. Tudo com ORM, que mais? E tudo com o sistema de logs. Isso aí, para mim, é o mínimo, é o básico para você construir uma API, tá? Se você quer ser um profissional de qualidade, óbvio que normalmente a gente não começa assim. Como eu acho que foi o Wilson que falou, né? Não, a Dailton falou que deixa o login e senha de conexão com o banco de dados lá no código-fonte, né? Então, normalmente quando a gente está começando, isso é muito comum, tá, Dailton? Fica tranquilo. Mas aos poucos, o ideal é que você busque melhorar e aprimorar mais a sua API para que você escreva APIs mais limpas, tá? Entendi, vou me aprofundar no assunto, obrigado. Pessoal, a gente vai criar uma comunidade também aqui, tá? Até sexta-feira, provavelmente a gente já deve ter, provavelmente um Discord da vida, onde eu vou publicar todo esse material. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas específicas de vocês, se vocês quiserem mandar dúvidas e quiserem conselhos e, enfim, quiserem algum direcionamento sobre todo esse conteúdo, eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês lá. Então fiquem atentos às nossas redes sociais. Eu acho que o nosso moderador deve colocar aqui daqui a pouco as redes sociais para vocês me seguirem lá, porque eu vou postar lá o link da nossa comunidade e a gente vai começar a montar uma estrutura mais robusta para eu poder atender a essas necessidades específicas de vocês. O pessoal mandou aqui também, sem querer farpar, mas eu tenho um amigo que trabalha em uma empresa que todos os devs do time têm acesso a tudo, inclusive o ambiente de produção. Eu ia perguntar se isso é normal, mas você já respondeu, exato, não é normal. O ideal é que o ambiente de produção, por isso que a gente tem logs, inclusive, para que exista um sistema de exportação de logs, tá? A gente usa um Elasticsearch com um Kibana e um Logstash, a gente usa um sistema de log externo para a gente exportar os logs da aplicação da API para esse sistema de logs, e nesse sistema de logs, sim, um Grafana com um Grafana Lock, uma estrutura que, inclusive, eu vou mostrar depois nas próximas lives, que é uma estrutura mais robusta de infraestrutura mesmo, para APIs, que você usa para
ter acesso à informação. Então, deu problema em produção para um usuário específico, você tem que ir no sistema de logs, ver o log do usuário que logou. O ideal também é que esses dados em produção estejam cobertos, né? Então, tipo, lá nos logs não pode ter dados sensíveis do usuário, porque isso também casa com LGPD. Então, percebam que tá tudo integrado, galera. Tudo integrado. A parte jurídica da empresa tem que estar integrada junto. A parte administrativa tem que estar integrada. Então, a parte de tecnologia hoje, para uma empresa de TI, ela tem que ter todo o corpo administrativo jurídico junto. Então, tipo, na exportação de logs, os CPFs têm que estar taxados, não podem estar explícitos, porque os desenvolvedores não podem ter acesso a esses dados sensíveis. Então, o sistema de logs ele é extremamente importante, ele está ali, no cantinho dele ali, porque ele é importante para qualquer aplicação. Tá? Então, se vocês trabalham em uma empresa que não tem sistema de logs, eu recomendaria vocês adicionar no backlog de vocês um débito técnico para adicionar sistema de logs. Tá? No mínimo, exportar para um arquivo, que é a pior das hipóteses, é o básico tá? Para o sistema de logs. Eu digo em relação ao código-fonte mesmo, a decisão de como utilizar ou não DDD, utilizar ou não elementos do Clean Architecture, usar TDD, beleza, perfeito. Wilson, essa sua dúvida, ela vai variar muito com a maturidade do time, como eu te disse. Imagino que você tem um time que ainda não está maduro o suficiente, não tem estratégia suficiente, não usa tudo isso, por exemplo, que eu considero básico, isso que eu estou apresentando. Se o seu time não tem isso, não adianta você implementar DDD, TDD, Clean Architecture. Não adianta você pensar nisso antes de estruturar a sua API. Então, à medida que o seu time vai cobrindo tecnicamente essas brechas que eu apresentei aqui, você vai evoluindo o time, a maturidade do time, até chegar ao ponto onde você consegue aplicar técnicas mais robustas e mais complexas, como DDD, TDD e outras técnicas de Clean Architecture, enfim. O ideal é que a maturidade do time cresça junto, ou seja, a squad ela tem que evoluir conjuntamente para poder chegar num nível de maturidade desse, tá? Então, se a sua squad, a squad que você trabalha, não tem essa maturidade, não tem problema. Você tenta trazer para a sua squad o máximo de elementos que eu estou trazendo aqui, para que você evolua junto com a squad, para que sua squad evolua, inclusive. Então, espero ter respondido. Não é uma resposta fácil. Ó o Will aí. O Will tá aí. Beleza, galera? Eu vou apresentar agora o código-fonte como exemplo, tá? O código-fonte uma API que segue basicamente tudo isso que eu estou falando. É a primeira vez que eu vou apresentar código-fonte, então vamos ver se eu consigo alternar a minha janela. Já era para eu ter deixado isso pronto aqui em outro cenário, mas vamos ver se eu consigo conseguir. Manda aqui no chat se vocês estão vendo o código-fonte, só para garantir que vocês estão vendo esse código-fontezinho. Isso aqui é uma API, tá? Projeto pessoal. É um projeto real, que está no ar, está funcionando. Muito bom o código-fonte, é muito, muito robusto. Não está atualizado esse código-fonte, porque eu não vou mostrar aqui, expor o código-fonte real, mas beleza, Dailton. Como você sabe quem é? Aqui a gente sabe tudo de todo mundo. Ai, ai. É X0, é verdade. A gente sabe seu nick. Beleza, pessoal. Vamos lá então. Isso aqui, por exemplo, é uma API, tá? Ela está feita em Node.js, tá? Aqui tem no package JSON, lembra das dependências que eu falei, ó? Dependências de desenvolvimento. Ela está feita com Adonis e as dependências de produção, tá vendo? Então, use um gerenciamento de dependências, onde você tenha as versões, o controle sobre as versões que você está usando de cada dependência. Essas dependências com @Adonis.js são dependências internas do framework Adonis. Ó, o log é aqui que eu falei para vocês. Ó. Então, existem frameworks que já vêm com sistemas de log pronto. Então, basta que você use. E aqui é sempre a versão da dependência. Esse chapeuzinho só indica que toda vez que você rodar o npm install, no nosso caso aqui, você tenha a instalação da dependência para uma versão para cima ou mais, tá? Um readmezinho decente, Dockerfile, ó, um exemplo de um Dockerfile para vocês, tá? Você escolhe a imagem Docker que você vai usar, a versão da imagem Docker, e aí você usa comandinhos para jogar. Esse aqui está jogando seu código-fonte dentro da pasta /app, aqui está usando o workd,
aqui npm install para instalar as dependências, e aqui npm run dev. Enfim. Dockerfile sempre use, o env aqui, ó. Tá vendo? O próprio Adonis ele tem um sistema de leitura de variáveis de ambiente, onde você consegue puxar as variáveis de ambiente aqui para dentro, ó, e você consegue fazer a leitura. Eu posso mostrar esse ponto env porque eu já cobri as credenciais, tá? Então aqui você consegue puxar as credenciais, os dados sensíveis de conexão com o banco de dados, MySQL, tá vendo? Serviço de e-mails, Simple Email Service da AWS, enfim, aqui você consegue usar vários dados sensíveis. Você põe esses dados sensíveis aqui. Você percebe que no VS Code, inclusive, ele fica cinza, tá vendo? Por que ele fica cinza? Porque ele está ignorado aqui no Git Ignore, tá? Quando você vem aqui no Git Ignore, o arquivo .env está ignorado, beleza? Arquivo de deploy, como é que é um arquivo de deploy? .yaml, esse daqui no caso eu estou usando o repositório GitLab, eu tenho um arquivo GitLab CI.yaml, e aqui eu tenho os stages, as steps do meu pipeline, onde eu construo a imagem Docker a partir de um build, eu faço o deploy dele, do registro para o deploy para a AWS, no meu caso, e eu rodo aqui uma migration. Tá? Perceberam que aqui a gente tem a migration também? A migration que está aqui, ó, todas as minhas migrations, tá vendo? Olha um exemplo de migration aqui, ó, onde eu faço o mapeamento de qual tabela eu vou criar, quais atributos vão ter na minha tabela, tá? E quais propriedades desses atributos eu vou ter, se ela é not null, enfim. Aqui o próprio Lucid do Adonis, ele faz esse... vocês olham a documentação e vocês podem criar a tabela e criar tudo de forma automatizada aqui, tá? Inclusive você tem o processo de up e down, ou seja, você tem o rollback do seu pipeline, se precisar, sempre configure também no pipeline o rollback para as migrations, tá? Isso aqui é um esquema de migrations que a gente pode ver mais na frente, a gente vai construir uma API juntos mais na frente. Olha os CIDRs aqui também, ó. Lembra que eu disse dos países, ó? Brasil, Estados Unidos, vocês podem ter os estados também, aqui, ó, os estados todos cadastrados, tá vendo? Então, isso aqui é um processo de seed. O Lucid exclusivo do Adonis? Não, se eu não me engano, não. Tenho quase certeza que não, mas o Adonis usa o Lucid por detrás para a ORM, tá? Então, todo o processo de migrations, seeders, documentação, olha o Swag aqui, ó. Olha um arquivo JSON do Swag aqui, ó. Então, todas as rotas estão documentadas, tá vendo? Ó? / collaborator create, você para criar um colaborador, você usa aqui, ó, é uma API REST que usa HTTP, usa um barra token, usa para autenticação JWT, e aqui você tem um sumário sobre um descritivo da rota, o que ela usa, qual o verbo HTTP, exemplo de rota, exemplo de resposta, código, isso aqui é importante você ter na API, tá? Validação de entrada e saída de dados, as respostas bem descritas aqui, quais são as possibilidades de código de resposta da sua API. Isso aqui é que é uma API bonita e uma API robusta. Testes automatizados, olha os testes aqui, ó. Uma estrutura de testes, tá vendo? Onde o cara bota um e-mail, um password, onde o cara usa, nesse caso aqui eu estou usando dados aleatórios para poder fazer os testes na API, tentar cadastrar um usuário, enfim, tudo isso de forma automatizada. Durante o meu step de pipeline de teste, que eu tenho aqui descrito, ó, eu faço, aqui nem tem descrito o step de teste, acho que aqui está sem step de teste. Aqui não está atualizado, tá? Mas no GitLab, normalmente no GitLab CI.yaml, normalmente a gente coloca o step lá de testes automatizados para rodar esses testes, tá? Durante o pipe. Os testes automatizados, testes unitários, normalmente sim, tem extensão .spec.ts. O que mais? Aqui também a gente consegue ver detalhes sobre como se monta, aí aqui é mais a arquitetura interna do projeto, tá? Que vocês têm que entender como funciona. O que é um controller, olha os logs aqui, ó, logger.info, tá vendo? Que intercepta o método HTTP lá, a request, intercepta o context lá, ó, e exibe, por exemplo, a request, exibe o body da requisição, exibe o authorization. Então, tudo isso a gente tem num sistema de log decente, tá? No API a gente sempre faz isso aqui, tá?
E a gente tem aqui, nesse caso, uma camada de controllers. A gente tem middleware de autenticação. Middleware é aquela camada que intercepta nesse caso, intercepta uma rota para saber se ela está autenticada com o nível de permissão necessário para o usuário acessar. Então, sistemas que têm, por exemplo, administrador, usuário comum, vários níveis de acesso, normalmente a gente usa um middleware para fazer esse controle de rotas, né? Quais são as permissões que cada usuário pode ter para acessar as rotas no back-end. As models, que isso aqui está numa camada mais de domínio, tá? Que é onde você tem aqui também, ó, toda a descrição do que vai virar coluna, tá vendo? O RM, ele é usado na camada de models. Lembra que eu disse que ele é feito para você fazer o mapeamento do que vai virar objeto. Isso aqui é uma classe, que aqui no meu caso está estendendo uma base model. Mas é uma classe que tem os atributos, isso aqui é um atributo, então orientação a objeto é extremamente importante. Sempre declare, mesmo que não precise, Python, JavaScript, normalmente você não precisa declarar o tipo, mas sempre declare o tipo nas suas APIs. Tá? Back-end, sem tipagem, você não consegue usar técnicas mais robustas de engenharia de software. Tá? Tem um colega até que está esperando a aula de engenharia de software. Então, seu professor de engenharia de software vai dizer que tipagem é extremamente importante na maioria dos casos, não é em todos, mas na maioria dos casos, principalmente para uso de técnicas avançadas de engenharia de software, tá? De padrões de projeto. Então, você tem os atributos, mapeando aqui o que vai virar coluna no banco de dados, mapeando aqui, por exemplo, o nível de relação, ó, foreign key, isso aqui vai virar uma foreign... Isso aqui, qual é a relação? É 1 para 1, então aqui está também a relação numérica, né, entre as entidades, ou seja, a cardinalidade delas, se a relação vai ser 1 para 1, 1 para N, N para N, isso aqui a gente vai ver nas nossas próximas lives, isso aqui é um pouco mais avançado. E se ela tem alguma relação com alguma foreign key, isso aqui para quem está estudando banco de dados sabe que é uma chave estrangeira. E isso aqui é um exemplo de uma model decente, tá? E aqui tem outros níveis de camada, por exemplo, um repository que faz acesso ao banco de dados, faz um find aqui, ó, tá vendo? Find by name. Aqui eu estou usando um próprio ORM para poder fazer via carry string as requisições a banco. Você tem os services. Então, tudo isso aqui são camadas de arquitetura, tá? De API. Então, os services, normalmente você cria um service, uma camada de service que é a parte do código que vai servir a outras partes de código. Tá? Por exemplo, você tem um service de notificação, que você, toda vez dentro da API que você precisa disparar uma notificação, você usa esse service para poder fazer o disparo. E é isso. Aqui já tem muita coisa para vocês estudarem, muita coisa para vocês aprenderem sobre APIs, tá? Então, isso aqui é só uma introdução básica sobre APIs. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Mandem aqui as suas dúvidas, sugestões. A gente em breve, até sexta-feira, a gente vai ter uma comunidade para a gente poder discutir e vocês poderem mandar as suas dúvidas para mim, diretamente para mim. Enquanto vocês não têm essa comunidade, o pessoal vai mandar aqui no chat as minhas redes sociais. Me sigam se vocês quiserem saber mais informações sobre arquitetura e engenharia de software. Se vocês quiserem aprender mais sobre API, sobre construção de software, aqui nessa... Olha lá, o Davi Esquivel, nosso moderador, já mandou. Aqui nessa comunidade nossa, no Twitch, eu estou aqui todos os dias, às 18 horas, fazendo live para vocês, tá? Aos sábados, normalmente 11h30 da manhã. Esse vídeo, se você está assistindo no YouTube, dá um like, segue a gente. Aqui na Twitch também, segue a gente, para poder dar uma moral. E sigam a gente nas redes sociais. Em breve estaremos mais juntos ainda. Eu vou abrir também para vocês depois enquetes para vocês poderem mandar projetinhos que vocês querem ver aqui. Eu vou desenvolver MVPs, POCs para vocês. Quero ver Golang com Kafka, quero ver Node.js com Google Cloud Platform. Vocês vão poder, em breve, mandar essas sugestões para mim. Eu vou desenvolver e vou trazer para vocês em live para ensinar vocês como desenvolver dentro da tecnologia que vocês me mandarem. Não se esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube também. Deem like, comentem, e é isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela live de hoje. Um abraço com cenário especial hoje, hein? Valeu, pessoal. Uma boa noite.